é que vai ficar. Né? Na aula passada não teve como a gente ter aula, tivemos uma série de contratempos, o universo não conspirou ao nosso favor. Mas hoje, numa sexta-feira 13, as coisas estão mais tranquilas. Então, vamos lá. Conversei com a coordenação, né? Resolvemos, para não atrapalhar o cronograma de vocês com as outras disciplinas também, sintetizei o material, né? Sintetizei o conteúdo, e aí, ao invés de ministrar um slide na aula passada e dois nessa aula, que seriam os 3 slides para a prova, nós iremos, né, eu resumir tudo, né, e vamos concluir hoje a nossa disciplina com o conteúdo mais sintetizado. Então, ao invés dos 3 slides, vocês vão ter somente dois na prova. Um sobre a psicologia do desenvolvimento da adolescência, que eu dei uma enxugada, e a fase adulta, que eu também enxuguei. E aí, esses dois conteúdos vão ser somente os conteúdos da prova. É um conteúdo muito pequeno também, mamãozinho com açúcar, tá certo? Não, próximo módulo não sou eu. Acredito que eu retorno apenas no terceiro módulo com a disciplina de saúde mental, tá bom? Não, comecei agora. Vamos lá. Então, passamos pela teoria do desenvolvimento intrauterino, né? Pela fase do desenvolvimento a gestacional. Passamos pela teoria do desenvolvimento psicossexual, onde estudamos a infância até os dias de hoje, né? Que foi o assunto da prova anterior. Inclusive, façam a prova, lembrando da prova, tá certo? Vocês têm até um período ali depois que as aulas acabam. Então, acredito que contando da última prova, quando abrir a última prova, acredito que tem mais uma semana, mais ou menos, para a realização de todas as provas que estiverem pendentes, tá certo? Então, não deixem acumular e dê uma olhadinha nas aulas de revisão. Hoje eu farei a revisão também no finalzinho para a última prova, ok? Então, quando a gente chega na teoria do desenvolvimento da adolescência, nós estamos é, focando no aspecto do adolescente mais subjetivo, tá certo? Então, a teoria da adolescência, isso mesmo, na aula passada nós iríamos ver a adolescência, e aí, Cláudia, eu enxuguei tudo para ser hoje, e fase adulta também a gente vê logo hoje. Então, ao invés de 3 slides, porque a adolescência era dividida em 2 slides, eu vou passar para a prova de vocês somente dois, tá certo? E aí, na aula de hoje, nós vamos ver a adolescência no aspecto mais subjetivo, entendendo o sujeito adolescente, afinal, vocês vão lidar muito com eles. Primeiro, para entender o que é adolescência, a gente tem que se perguntar, né, a grande questão: quando foi que começou esse interesse pelo estudo da adolescência? Então, desde que a história ela vem sendo registrada, pais, educadores, filósofos, cientistas sociais e clínicos têm se preocupado com as mudanças que acontecem nesta fase. Todos vocês já foram adolescentes, são ou têm um adolescente em casa também. E desde que o mundo é mundo, a gente se interessa tanto pelos pontos positivos da adolescência quanto pelos pontos negativos. O Wallace, quais são os pontos positivos? O vigor, o interesse em conseguir perseverar naquilo que quer. Então, o vigor do adolescente, ele também é algo que foi muito estudado, bem como as mudanças comportamentais, as alterações de humor, os desejos, as outras, o outro lado da moeda também, né? Além de que muitas civilizações mais antigas cultuavam a fase da adolescência, da juventude, como sendo a melhor fase da vida, tanto que, por exemplo, mitos como a fonte da juventude, que você entrava e ficava anos mais jovens com o vigor da juventude, vem em menção a esse culto à adolescência, esse culto a esta idade que, claro, muda de civilização para civilização, de autor para autor, e aí eu trouxe para vocês alguns modelos de definição de adolescência. Para Ariés, né, pesquisador, ele define que a adolescência ela vai até os 21 anos de idade, iniciando, claro, na idade da puberdade, por volta dos 14 anos, 12 anos, e vai até os 21 anos de idade. Para Campos, outro pesquisador, a adolescência é muito difícil de caracterizar, tanto o início quanto o término.
Então, Campos ele vai dizer que a adolescência ela vai ser caracterizada pelas reações psicológicas, as mudanças físicas da puberdade e também as questões da identidade pessoal. Então, Campos não vai dizer que é até tal idade. Campos ele vai colocar que a adolescência ela vai até o indivíduo adquirir a maturidade psicológica, a maturidade física, a maturidade social, a questão da própria identidade. Então, Campos vai colocar como sendo a adolescência, o final da adolescência associado aos aspectos da maturidade psicológica, física e social. A Organização Mundial da Saúde, em uma das suas definições, colocou a adolescência como tendo início por volta dos 10 anos e término por volta dos 19, como uma média global. Claro, quando a OMS coloca a adolescência aos 10 anos, a OMS está considerando uma média global também da maturidade física, ou seja, da puberdade, que cada vez mais vem se adiantando. Então, a gente tem cada vez mais meninas menstruando com, sei lá, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Então, considerando a média global, a Organização Mundial da Saúde, em uma de suas definições, colocam que a adolescência inicia aos 10 e finaliza por volta dos 19. Já o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa sigla ECA significa isso, tá certo? Para quem não sabe, ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA ele vai definir que a adolescência inicia aos 12 anos e vai até os 18 anos. Quando nós, profissionais de saúde no Brasil, estamos atuando no hospital, por exemplo, qual idade de adolescente vocês vão considerar, minha gente? Me diga aí, você, funcionário do Trauminha ou do Trauma, do Hospital de Emergência e Trauma, qual idade você vai considerar legal para ser um adolescente? De qual destas pessoas? 12 a 18, exatamente. Nós, enquanto profissionais de saúde dentro do Brasil, nós iremos considerar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, vocês vão ver lá no Hospital Infantil, por exemplo, o Arlinda Marques de uma pessoa, vocês vão ver uns gigantões de 17 anos sendo atendido pelo pediatra. Por quê? Porque o ECA coloca como criança e adolescente todo indivíduo de 12 às 17 e 11 meses, 18 anos completo. Ok? Vamos seguindo. Yara, tenta ver o volume do seu celular, tenta recarregar a página, tá ok? Pode ser alguma dessas coisas. Acho que a maioria está me ouvindo bem. Então, tenta aumentar o volume, recarregar, ver se é alguma coisa no dispositivo, tá ok? Quando tentamos identificar os comportamentos mais comuns da adolescência, né, quando tentamos filtrar os comportamentos mais comuns da adolescência, chegamos a alguns conjuntos de sintomas e sinais. Ou seja, quase todo adolescente, né, ou todo adolescente, ouso dizer, ele vai apresentar pelo menos um ou mais sintoma destas crises, né? Sendo assim, quando a gente pensa nisso, né, nós precisamos entender que o adolescente, ele é um sujeito que vive em crise. E por esta razão, este conjunto de sintomas e sinais, eles vão garantir que o adolescente ele esteja nessa fase. É o que nos faz observar que aquela crise da adolescência está acontecendo. Então, vamos ver algumas destas crises, tá certo? Claro, não são todas as crises que o adolescente ele pode vivenciar, mas pelo menos uma destas crises, tá certo? Deixa eu só dar uma apertadinha aqui no meu carregador, pessoal. Só um minutinho. Pronto, voltei.
Então, quando nós entendemos essas características, nós vamos entender que o adolescente ele vai oscilar entre a estabilidade e a instabilidade. Ele vai oscilar entre o, o comum, o compreensível, o estável e o instável. Então, quando nós entendemos o processo do desenvolvimento do adolescente, nós vamos entendendo que o sujeito adolescente, por essência, ele vai ser um sujeito conflituoso, tá certo? Então, por isso que nós vamos ter a adolescência como idade conflituosa, seja em qualquer aspecto. E aí, uma das primeiras crises, a busca de si mesmo e da identidade. A identidade, ela é caracterizada em cada momento em que se vive, formada por evoluções compatíveis, como a afirmação de que o indivíduo precisa desenvolver sua autocognição, que implica o conhecimento da individualidade biológica, psicológica e social, isto é, todo o biopsicossocial. A turbulência e instabilidade da identidade do adolescente são caracterizadas pelo processo biopsíquico desenvolvido para alcançar a genitalidade e procriação. Então, nesta crise, o adolescente ele entra no conflito de quem ele é e o que ele quer, com quem ele quer se relacionar. Este processo de autoconhecimento, ele vai ser natural em boa parte dos adolescentes. E isso leva com que os adolescentes eles tenham experiências precipitadas, né? Ou eles não consigam controlar seus desejos mais instintivos. Então, por isso que a gente vai ver tanta gravidez na adolescência, por conta dessa busca da identidade, essa busca de si, de descobrir o que quer, o que gosta, o que deseja, o adolescente ele acaba tendo atitudes inconsequentes. E aí, com nós, enquanto profissionais da saúde, e pais, né, também temos a função de moldar essa estágio aí, essa crise aí. A tendência grupal. Ao procurar a identidade, né, o adolescente, o indivíduo, ele vai recorrer a um comportamento defensivo. Ou seja, na medida em que o adolescente ele vai tentando se encontrar, ele vai entrar no comportamento de defensiva. Ele não vai querer que os pais entrem mais no quarto, ele não vai querer mais participar dos eventos de família, não vai querer mais sair, não vai querer mais participar das coisas que ele costuma fazer com a família. Porque ele vai entrar num espaço em que somente as pessoas que tenham uma semelhança, uma uniformidade, possam pertencer. Então, o adolescente ele vai visualizando e procurando pessoas que tenham semelhanças comportamentais, semelhanças ideológicas, semelhanças esportivas, mas eles vão procurando características semelhantes como uma forma de garantir a segurança a essa busca deles. E isso mesmo, Cláudio, ele vai criar um mundo para ele. E o mundo para ele vai pertencer às pessoas que ele considera compatíveis e uniformes a ele, ou seja, semelhantes. Por isso que a gente vai encontrar o grupo de um skatista, o grupo dos nerds, o grupo do futebol, o grupo do totó, o grupo, seja do que for. Vamos encontrar sempre grupos na adolescência, porque é um movimento em que eles buscam a fim de se tornar algo maior, algo mais seguro. Então, eles vão se separando do núcleo familiar e tentando encontrar coisas e pessoas e ambientes que eles acreditam pertencer a melhor e vestir melhor a eles. Necessidade de intelectualizar e fantasiar constitui uma das formas típicas do pensamento adolescente. Essa situação obriga o adolescente a recorrer a pensamentos para compensar as perdas que ocorrem dentro de si mesmo e que não podem ser evitadas. Ou seja, o processo de constituição do pensamento do adolescente, quando ele pega o elemento da fantasia, exatamente, Cláudia, vai ser mais ou menos o divertidamente, né? Ele vai pegar o aspecto da fantasia, tentando entender e justificar boa parte das demandas. Então, por exemplo, o adolescente ele leva um fora de uma garota.
ele vai fantasiar em algum momento para conseguir suportar. E aí essa fantasia vai ser o seguinte: ele não vai chegar para os amigos e dizer assim, rapaz, eu fui ali em fulano, ela me deu um fora. Não, ele vai dizer assim, olha, fulana tá doidinha por mim, mas eu não quero ela não. Fulana tá apaixonada por mim, mas eu não quero ela. Porque o adolescente ele vai entrar na fantasia. É a forma dele de, por exemplo, nesse caso que eu disse, de aceitar a rejeição, de aceitar que não foi desejado pelo outro. Esse processo de fantasiar pode levar o adolescente a desenvolver, por exemplo, manias de mentir, né? Manias de gostar de alterar a verdade, de criar histórias, por conta dessa capacidade que a gente costuma chamar de mente fértil, né? De sempre fantasiar, intelectualizar, querer justificar ou querer justificativas de tudo. E aí, quando essas justificativas elas fogem da razão, elas vão para a fantasia. Deixa eu ver as últimas perguntas aqui. Josélia, você pode só assistir a gravação e fazer a prova quando abrir, tá certo? Na segunda-feira. Os materiais eu costumo mandar depois das aulas, tá certo? E isso de manipular também, com certeza. Crises religiosas. Quanto à religiosidade, o adolescente ele pode manifestar-se como um ateu exacerbado ou como uma pessoa mítica muito fervorosa, experimentando uma variedade de posições religiosas e mudanças muito frequentes. É comum observar um mesmo adolescente passando por períodos místicos e por períodos de ateísmo absoluto. Ou seja, quando nós entendemos, né, todo o processo, quando nós entendemos as fases da adolescência, as mudanças de fé, as mudanças místicas, as mudanças de crença, o ateísmo, a crença absoluta, vão ser mais compreendidos. Por exemplo, quantos adolescentes vocês não devem conhecer que começaram numa religião específica, ou não eram e entraram numa fé específica e foram fervorosos, iam nas ruas pregar, e andavam, e passeavam, e tal, e pronto. O movimento de adolescentes dentro de uma igreja, por exemplo, minha gente, é um movimento fortíssimo. Por quê? Porque eles participam, porque eles compram a ideia, porque eles estão ali, eles são fortes, eles são vigorosos. Então, todo esse processo vai levar a um movimento de querer, né? Um movimento de, por exemplo, de defender aquilo com muita energia, porque eles estão focados naquilo, está sendo aplicada energia. O contrário também. Adolescentes que muitas vezes eram de uma religião específica, de repente decidem ser ateu e começam a questionar todo mundo e tal, porque eles são muito intensos naquilo que eles desejam acreditar. Então, as crises religiosas na adolescência são comuns. Né? Não sei se vocês passaram por crises ou conhecem adolescentes que passaram, que oscilavam de religião, ou tinha horas que cria demais e de repente não estava crendo mais em nada e questionava. As crises nas crenças religiosas fazem parte do sujeito adolescente também. Desorientação de tempo, né? Eita, esse daqui tá com o slide diferente. Eu acho que entrou depois. Acho que eu tirei esse, na verdade. A evolução sexual do autoerotismo à heterossexualidade. Nesta evolução, observa-se uma permanente oscilação entre a atividade do tipo masturbatório e o início do exercício genital, em que se dá mais um contato genital do tipo exploratório e preparatório para a verdadeira genitalidade procriativa e correspondente à capacidade de assumir o papel parental na fase adulta. Nesta etapa, o adolescente, ele, por mais que apresente o viés masturbatório, a masturbação, não necessariamente ele está ali pensando numa pessoa, ele está explorando o seu corpo. Vamos entender como uma espécie de ensaio, uma espécie de treino, uma espécie de
de teste para o início da sua genitalidade. Então, o adolescente ele está conhecendo o seu corpo, ele está conhecendo as áreas mais sensíveis, os movimentos mais sensíveis, e isso com o objetivo de que um dia ele poderá ter o contato real com a pessoa real. Este movimento exploratório, que inicia lá naquela fase que nós chamamos de fase fálica, né, do desenvolvimento, que vai ali até a puberdade, ele segue para a adolescência num formato mais vamos dizer assim, mais maduro e mais focando numa pessoa real, menos distante da fantasia mental, mas porém focando na pessoa real, focando numa realização real. Então, o adolescente ele ainda continua esse movimento masturbatório, mas numa tentativa de explorar para realizar, diferente da criança no estágio fálico, que está distante da masturbação mais poluída, digamos assim, mais erotizada. Deixa eu ver o que Cláudia disse, principalmente quando os pais já escolheram uma religião para eles, né, professor? Isso mesmo, Cláudia. Quando os pais eles acabam é, decidindo pelo próprio adolescente qual religião que ele deve pertencer, isso vai ter sérios embates, porque o adolescente, ele inclusive, veja, é justamente isso que eu vou falar agora. Ele vai ter um comportamento social reivindicatório muito forte. Quase todo adolescente, ele quer cobrar das pessoas, ele quer cobrar do mundo social, ele quer colocar para fora a responsabilidade de uma série de coisas. Então, dificilmente um adolescente ele vai dizer que a culpa é dele. O adolescente ele vai culpar todo mundo, menos a si próprio. Então, o adolescente ele vai tentar reivindicar. Então, se os pais escolhem a religião em que esse adolescente vai ter que seguir, ele vai entrar em conflito com esses pais, porque o adolescente ele não vai aceitar. A reivindicação ainda começa por aí. Ela começa dentro de casa. Então, muitas vezes os pais eles percebem comportamentos mais intensos, mais ostensivos, mais rebeldes, mais do que a própria escola. Então, tem, por exemplo, eu atuo na educação básica também, ensino fundamental 2 e médio. E muitos pais dizem, olha, meu filho tem TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que gosta de desafiar. Sendo que na escola a gente não observa o TOD. Por quê? Porque essa atitude reivindicatória acontece em casa, para aquelas pessoas que o adolescente entende, para que a criança entende, que suporta os ataques dele, que não vai revidar, que não vai ter punição, ou que quando tem punição, é uma punição que vai ser flexibilizada. Então, este movimento reivindicatório, a família ela acaba sofrendo mais com o adolescente, porque os princípios da família começam a ser questionados, a cultura da família começa a ser questionada. E claro, se os pais eles conseguirem levar isso com uma tranquilidade, o adolescente ele acaba indo para a própria religião dos pais sem nem perceber, mas muitas vezes pelo próprio movimento de embate, isso acaba distanciando os adolescentes da cultura que a família tem ali no seu espaço. Depende do que você queira perguntar, Cláudia. Formule a pergunta que eu respondo já. De que tipo do que tem a ver, o que seria que você quer saber. Contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta. A conduta do adolescente, ela é dominada pela ação, né? De forma a expressão mais típica neste momento de vida, em que o próprio pensamento necessita fazer-se ação para poder ser controlado. Ou seja, o adolescente ele tem uma grande dificuldade em controlar os seus pensamentos, porque quase tudo que ele pensa vira comportamento, vira ação. Então, o adolescente ele pensou, ele agiu. O adolescente ele pensou, ele vai reagir. Por quê? Porque ele não vai ter aquele filtro. Por exemplo, quantas vezes a gente tem vontade de sair lá do trabalho, mas a gente controla o filtro. O adolescente não. Quando ele quer sair da sala e essa vontade é enorme da sala de aula, ele vai e sai. Ele arranja uma desculpa. A gente poderia arranjar uma desculpa, porém o filtro, ele é muito importante. Então, essas manifestações, essas contradições, é que muitas vezes, inclusive, esse pensamento que não é controlado, ele é diferente do que o adolescente ele expressa. Então, o adolescente fala que ama, mas não está sabendo expressar o amor porque o pensamento é de ódio. O adolescente odeia, está dizendo que ama, mas ele não consegue
se comportar com gestos de amor, porque o pensamento, ele é um pensamento que está entorpecido. Então, assim, não há uma congruência, não há uma compatibilidade entre o pensamento, a ação, o sentimento do adolescente. É tudo muito contraditório. Vamos lá. Se é uma questão da mente mesmo ou de criação da influência da família. Cláudia, é uma questão do neurodesenvolvimento, tá certo? Então, o sujeito que nasce com TDAH, ele não tende a adquirir, ele nasce com, assim como o TEA e assim como qualquer outra neurodivergência, tá certo? Então, o TDAH, ele vem justamente com a formação do sistema neural. Não é uma questão de criação, não, tá certo? Constantes, deixa eu ver aqui. Professor, o transtorno já é de nascença também. Aí tem um aspecto multifatorial, na verdade, tá certo? Um aspecto multifatorial, porque existem vários possíveis quadros, né? Quando a gente passa pelo por saúde mental, pela disciplina, a gente estuda um pouquinho esses transtornos. Mas, por exemplo, quando a gente fala do borderline, bipolaridade, né, a gente vai estar muito apegado às questões também emocionais. Por exemplo, a pessoa ela pode não nascer com um transtorno de borderline, um transtorno de bipolaridade, mas um trauma pode desenvolver, um abuso, por exemplo. Tenho casos de pacientes que, por um abuso, acabaram desenvolvendo comportamentos borderline, bipolar, e como está dentro do aspecto da personalidade, pode ser adquirido. Sobretudo, abusos na infância podem deixar esses traços pesados, tá certo? Fátima, tem que investigar. Nem sempre é, mas é bom descartar, pelo menos, né? Não custa. Então, vamos seguindo. A gente, em saúde mental, a gente vai falar sobre todos esses transtornos, viu? Constantes flutuações de humor e de estado de ânimo. Os fenômenos de depressão e luto acompanham o processo identificatório da adolescência. No processo de flutuações dolorosas, a realidade nem sempre satisfaz as aspirações do indivíduo, isto é, suas necessidades instintivas básicas ou sua modalidade específica de relação objetal em seu próprio campo dinâmico. Wallace, que danado é isso? Isso quer dizer que o adolescente ele vai oscilar entre o comportamento depressivo, de luto, para picos, né, picos de interesses, picos de vontades, picos de desejos. Então, ou ele está 8 ou ele está 80. Em resumo, é isso. Ou o adolescente ele está sofrendo, ou ele está muito empolgado. Ou ele está muito recuado, ou ele está muito dado. Ou ele está muito dentro de casa, ou ele está muito na rua. Ele não sabe dosar essas constantes flutuações de humor, vai garantir essa dificuldade de estabilidade, de constância, ok? Ui, cadê? Eu acho que esse vai até aqui, minha gente. Deixa eu só falar para vocês o que é que eu vou querer desse slide aqui, tá certo? Para vocês não se perderem. Dessa parte da adolescência, pessoal, a única coisa que eu vou pedir para vocês é uma breve identificação, tá certo? É isso mesmo, foi até ali. Uma breve identificação das fases. Não é algo. Vocês estão me ouvindo, minha gente? Ok. Não é algo de outro mundo. Então, assim, vai ter lá o, uma situaçãozinha.
né, um textinho e vocês vão identificar que fase é. Então, vamos lá. Pegar um caso hipotético aqui para vocês entenderem sobre esse slide, tá certo? Deixa eu pegar o nome aqui. Cláudia, de 16 anos, criada num lar católico apostólico romano, decide se transformar em uma defensora do ateísmo, do darwinismo, do evolucionismo. Esta mudança abrupta é característica de que fase? Aí, de que crise? Aí vai ter lá. E no meio, crises religiosas. Obviamente, você vai marcar crises religiosas. Por quê? Porque foi uma mudança abrupta num campo da fé. Ela foi criada num aspecto e, de repente, ela acabou manifestando um interesse exacerbado em outro aspecto, contestando a sua própria fé antiga. Então, assim, é uma situação, as questões associadas a esses slides vão ser situações para vocês identificarem qual a crise destas. Então, assim, nem vão ser tantas questões também, acredito que uma ou duas desses slides. Do slide da fase adulta vão cair mais questões, tá certo? Dúvidas até aqui? Pronto, desse slide da fase adulta eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisinhas. Deixa eu só apertar meu carregador de novo, que ele está desconectando aqui direto. Só um minutinho, e vou abrir o próximo slide. Vamos lá. Saímos agora do campo da adolescência e vamos entrar no campo da fase adulta, tá certo? Nessa parte aqui, né, já está mais próximo da realidade da maioria de vocês. Né? Já vamos entrar no aspecto da fase adulta. Quando nós falamos da fase adulta, nós falamos de uma fase em que o senso de cobrança, né, leva não, Josélia, pode sair. O senso de cobrança, ele é intensificado, certo? Então, quando a gente fala da fase adulta, a gente está falando ali, lembrando que a gente está considerando o ECA, nós estamos falando a partir dos 18 anos de idade. E aí, Wallace, quais são os processos associados à fase adulta? Ao falarmos da fase adulta, estamos nos referindo a um período do desenvolvimento que é resultado de todo um processo evolutivo biopsicossocial. A fase adulta ela é o extrato da soma do desenvolvimento intrauterino da barriga, da infância, do desenvolvimento psicossexual, da fase oral, anal, fálica e latente. E nós agora na fase adulta estamos na genital, e também é resultado da adolescência, da resolução das crises, da passagem pelas crises da adolescência. Então, ao falarmos da fase adulta, nós estamos falando de todo um processo que foi concluído, o processo do desenvolvimento biopsicossocial, perdão. O ser adulto ele é visto como um ser detentor de maturidade e de responsabilidade.
que normalmente espera-se que tenham sido introjetados nas etapas anteriores do desenvolvimento. Isso quer dizer que o adulto ele vai ter responsabilidade? Não mesmo. Existem muitos adultos aí inconsequentes. Muitos adultos aí que parece que ainda estão na adolescência ou na infância. Porém, o que espera-se de um adulto saudável nesse período é pelo menos o senso de responsabilidade e maturidade. Isto é o que geralmente se espera. Então, passando pelos processos delicados da adolescência, chega à fase adulta, uma fase que é esperada pela grande parte das pessoas, mas que quando chega também, todo mundo quer retornar, né? Então, assim, é uma fase que é muito esperada, os 18 anos e tal. Quando chega os 18 anos, ele traz consigo também uma coisinha chamada de responsabilidade. Nós estávamos na adolescência, onde a responsabilidade dela era dosada. Para alguns, havia mais responsabilidades na adolescência, para outros, menos. Porém, quando a gente chega na fase adulta, não existe mais aquela dose. A gente passa a ser responsável por si. Então, nossos pais, eles já não precisam mais responder por nós. Nossos responsáveis legais, eles já não precisam mais responder por nós. Nós agora precisamos responder por si próprios. E nem todo mundo sabe lidar com esse senso de responsabilidade. Nem todo mundo consegue lidar com a ideia de ter que responder por si mesmo. Então, nem todo mundo tem a maturidade, nem todo mundo consegue desenvolver essa capacidade. Nessa etapa, né, na fase adulta, a boa resolução ou não das crises da adolescência e seus pequenos e grandes traumas que vão acontecendo podem se tornar característicos da fase adulta. Por exemplo, você vai encontrar boa parte das pessoas ainda sofrendo por traumas de relacionamentos que aconteceram na adolescência. Mas lembre que o adolescente, ele é tudo intenso demais. Então, um adolescente, por exemplo, que foi traído, ele acha que é a pior coisa da vida dele. Um adolescente que amou, ele acha que foi o maior amor da vida dele. Então, o adolescente, ele sempre vai ser uma pessoa que vai receber as coisas mais impactadas. Quando a gente chega na fase adulta, se a gente levar essa intensidade da adolescência para a fase adulta, e muitas pessoas levam, a gente vai se privar de viver muitas coisas, ou a gente vai viver de forma insalubre uma série de coisas. Porque não dá para a gente abrir mão, né, da vida por medo de viver. E o adolescente que carrega consigo, a pessoa que carrega consigo os medos da adolescência para a fase adulta, é uma pessoa que tende a se privar de viver. Mas, Wallace, quais são as características gerais da adolescência? Anotem aí no caderninho de vocês, na agenda, seja onde for que vocês anotem. As características gerais de um adulto, e claro, eu estou falando de um adulto maduro, tá certo? Estou falando desses adultos Nutella que a gente encontra por aí, não. Mas as características gerais de um adulto maduro são a maturidade, espera-se a maturidade no sentido de arcar com as suas próprias decisões, a capacidade de decidir. Espera-se também, né, uma característica da fase adulta, a produtividade. Espera-se do adulto a capacidade de produzir algo, e esse produzir algo não quer dizer ganhar dinheiro somente, não. Mas entrar na universidade, escolher uma profissão, trabalhar, seja o que for, mas produzir algo em prol de si ou do outro. Espera-se do adulto a responsabilidade. Responsabilidade de quê, Wallace? É simples, de arcar com as próprias consequências. Nós saímos, né, quando iniciamos na fase adulta aos 18 anos, a gente recém saiu da adolescência, onde a gente tinha uma grande dificuldade de entender que tudo que a gente fazia, quem respondia era a gente. A gente acreditava ainda que outras pessoas iriam responder na adolescência. Quando a gente chega na fase adulta, muitas vezes, a gente tem dificuldade em entender que agora nós agimos por si, que agora nós arcamos com as nossas responsabilidades. Então, outra característica da fase adulta é a responsabilidade.
E a independência também é uma característica da fase adulta. O Wallace, independência de quê? Em todos os aspectos. Independência financeira, independência emocional, independência espiritual, independência ideológica. A independência é uma característica da fase adulta. O ser adulto, ele deve possuir recursos suficientes para ser independente. Quantos de nós, às vezes, não caímos numa coisinha chamada dependência emocional? Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas se passou, sabe que é tão danoso quanto qualquer outro tipo de dependência. Por que, Wallace, que uma pessoa adulta que tem como característica a independência cai numa dependência emocional? Porque provavelmente levou alguma coisa da adolescência para a fase adulta. Não conseguiu resolver as questões emocionais que estavam pendentes. Não conseguiu ajustar as questões emocionais que estavam pendentes. E aí deixou um espaço para a dependência emocional. Pronto, Carmen, você deve ter percebido o quanto que sua filha sofreu, porque a dependência emocional, ela gera tantos danos quanto qualquer outro tipo de dependência, minha gente. A gente acha, por exemplo, dependência, qualquer outro tipo de dependência em álcool, em drogas, vai ser mesmo dano, vai ser danos tão dolorosos quanto. Então, vai ter dificuldades de dormir, vai ter abstinências, vai ter, seja, todos os sintomas vão ter. Então, o processo da independência, ele é uma característica da fase adulta, porque, por essência, nós precisamos ter a capacidade de ser independentes. Cláudia, as pessoas, elas não mudam da personalidade, que não tem como, mas elas suprimem a sua personalidade por conta de uma dependência emocional. Ou seja, uma pessoa que é feliz, que conseguiu alcançar uma personalidade de uma pessoa feliz, espontânea, descontraída, ela suprime estas coisas quando essas coisas não agradam a pessoa que ela está dependente. E aí ela suprime estas coisas e aí mudam, né? Acaba mudando. Carmen, sim. Tranquilo, tranquilo. Mas é isso mesmo. A personalidade ela acaba sendo suprimida, ela acaba sendo mascarada por conta desses sintomas. Então, anotem aí as características da fase adulta, tá certo? Maturidade, produtividade, responsabilidade e independência. Ok? Vamos seguir. Porém, não diferente das outras fases, existem alguns conflitos na fase adulta. Anotem aí que os principais conflitos da fase adulta são os principais conflitos da fase adulta são, anotem aí. Os principais conflitos da fase adulta são a identidade, né, as crises de identidade, já já vou explicar para vocês uma a uma. As crises de medo, as crises dos lutos, as crises das angústias e as somatizações. Vamos entender cada um. O Wallace, mas a identidade já não foi uma crise da adolescência? Sim, mas nós mudamos de fase. E se a gente muda de fase, a gente passa por novos ajustes. E o adolescente, não diferente, ele vai passar por outros grandes e muitos ajustes. E aí, nesse processo, nós precisamos entender que estes ajustes, eles vão ser necessários para o nosso processo de evolução. Eles vão ser necessários para o nosso processo de maturidade. Então, o adulto, ele vai passar por crises. A crise identitária do adulto não está mais associado ao que ele quer, ao quem ele vai ser, mas a crise de identidade do adulto, ela vai estar muito associada a quem ele está sendo. Muitas vezes, na adolescência, a gente conseguiu adquirir um grau de personalidade que a gente se conhece. Porém, chegamos na fase adulta sem conseguir ser autênticos, sem conseguir expressar nossas opiniões, sem conseguir ser verdadeiros. E isso gera crise de identidade. E isso
gera crises associadas ao processo de como o adulto se sente. Não é mais uma questão de saber o que quer, é uma questão de saber quem é, de quem ele é e de não estar conseguindo ser. E aí gera esse conflito, uma crise existencial, exatamente ali. E as crises existenciais da fase adulta, elas vão acontecer em vários estágios, não é somente no início da fase adulta. Elas vão acontecer várias e várias vezes quando nós nos perdemos de quem nós somos. Porque, veja, todos vocês, o que é a terapia? A terapia é o autoconhecimento, é eu saber quem eu sou, é eu saber o que eu mereço, é eu saber o que eu faço, é eu saber minha essência. E aí as crises existenciais, elas vêm quando a minha essência, ela não está sendo vivida. A minha essência, ela não está sendo assumida. A minha essência, ela não está sendo explorada. E aí, quando eu sei que sou desta forma, mas não estou conseguindo ser, aí eu entro dentro de um processo de uma crise de identidade, uma crise existencial. Isso mesmo, Aline. Eu sou psicanalista, então concordo plenamente com você. Medo. O adolescente, não, o adulto, ele é um sujeito arrodeado pelo medo. O medo de muitas coisas. Medo de ficar só, medo de não conseguir, medo de viver, medo de relacionamento, medo disso, medo. O adulto é um sujeito de medos, né? O problema não está nos medos, o problema está quando o medo ele nos paralisa. Porque, veja, se eu tenho medo de relacionamentos, mas eu ainda assim me relaciono, de alguma forma, eu estou com esse processo de enfrentamento. Mas quando o medo ele me paralisa, eu preciso me reconectar, porque o medo ele vai me impedir de viver. É aquela velha história, né? Que é uma pessoa que tem medo de viver a vida. E aí não vive, vive com medo de viver. Então, assim, o medo ele faz parte das crises, porque todos nós, enquanto adultos, nós temos processos em que temos que lidar com o medo pelo menos uma vez na vida. Deixa eu ler aqui algumas perguntas. Tem questão a se fechar ao ponto de ter uma crise existencial? Não entendi, Carmen. Explica um pouco melhor. Deixa eu ir para outra. Compara essa fase adulta para as crises, muitas vezes nos... É exatamente isso, Edilma. Muitas vezes a gente acaba trazendo as culpas, né? Porque os medos, eles vão despertar outros sentimentos também. Isso mesmo, Gustavo. Lutos. O indivíduo, o adulto, ele vai lidar com lutos frequentemente, minha gente. Luto de quê, Wallace? Não morreu ninguém. Vai lidar com o luto das fases que acabaram, vai lidar com o luto da adolescência, vai lidar com o luto dos relacionamentos, vai lidar com o luto das coisas que se foram e não foram vividas, vai lidar com uma série de lutos. Então, quando nós pensamos no luto do adulto, nós estamos associando o luto justamente à ideia de que o adulto sempre está sofrendo por coisas que não conseguiu viver. E aí, veja, luto está associado à perda. E a perda não necessariamente por morte. A perda está também associada às coisas que não foram vividas. Deixa eu ver aqui o que a Carmen falou. Você citou o fato das crises existenciais. O que causa essas crises? O que causa essas crises, Carmen, é justamente uma crise de identidade. É quando eu sei quem eu sou, mas eu não estou conseguindo viver no espaço que comporta a minha essência. Então, por exemplo, vamos imaginar que você é uma pessoa feliz, mas está rodeada de pessoas tristes, está rodeada de uma situação triste, e não está se sentindo bem, porque você sabe que você tem um potencial que não está sendo explorado. Isso gera uma crise, porque você não vai reconhecer você naquele momento. E se a gente está num ambiente ruim, e a maior parte do ambiente é ruim em relação à bondade do ambiente, a gente vai ser contagiado. Porque às vezes a gente entra num ambiente ruim achando que, não vou não, que eu sou blindado. Não brinque de cobra cega no precipício, você vai cair. O medo no relacionamento é um sentimento que pode surgir quando a pessoa tem receio de perder quem ama,
de se machucar ou de não ser correspondido da mesma forma. Esse medo muitas vezes nasce das inseguranças, experiências ou até atitudes do próprio parceiro. Sim, Ari, esse processo do medo, dos lutos, da insegurança pode estar associado com experiências negativas em relação a relacionamentos passados, mas relacionamentos atuais também podem despertar medos e inseguranças. Se relacionamentos atuais despertam medos e inseguranças, saia, porque não é um bom relacionamento. Porque, veja, existem duas situações. Ou a pessoa ela sabe que aquilo me desperta medo e insegurança e faz de propósito, nesse caso eu tenho que sair, ou a pessoa ela faz porque é o jeito dela e eu nunca sinalizei que aquilo é um problema, ou às vezes a pessoa não faz nada e a gente sempre encontra um problema. Então, ou eu tenho uma situação para resolver e a pessoa ela não tem responsabilidade sobre isso, ou a pessoa ela acaba se tornando um gatilho e aguçando os meus medos e as minhas inseguranças. E se isso, né, esse segundo exemplo, da pessoa saber dos seus medos e aguça, saia desse relacionamento, porque isso não é saudável. Isso vai te adoecer, inclusive, de forma física, mais cedo ou mais tarde. Nós passamos a vida inteira tendo ela, tá certo, Cláudio? Inclusive, na própria velhice, nós vamos ter crises existenciais, quando a gente se deparar com a ideia do morrer, né? Então, a crise existencial, ela sempre vai existir. Sempre que a gente deixar de ser autêntico, sempre que a gente se espremer para caber dentro de alguém, sempre que a gente se dobrar para caber no espaço minúsculo da vida de alguém, a gente vai entrar numa crise existencial. Porque a vida, seja ela qual for, ela é uma grande força potencial, é uma força da natureza. Nós temos aqui 121 pessoas na sala, são 121 forças da natureza. A vida ela não dá para ser contida dentro de uma caixinha para a gente caber dentro da vida de alguém. E muitas vezes a gente faz isso. A gente abre mão de tudo para entrar na vida de alguém. E isso gera crise existencial, porque um dia você vai colocar a mão na cabeça e vai dizer assim: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz na minha vida? O que foi que eu escolhi? O que foi que eu. Então, assim, antes que você pare para pensar no que foi que você fez, faça agora. Então, assim, se as coisas estão ruins agora, mude. E isso é o que faz as crises existenciais acontecerem. É quando eu não consigo sair das situações que eu me coloco e não estou feliz com elas. E isso é porque eu não estou me cabendo. Então, assim, a crise existencial, ela sempre vai acontecer. Não quer dizer que todo mundo tem, não. Quer dizer que quando a gente se espreme demais, aí a gente vai ter uma crise existencial. Então, qualquer tipo de relacionamento, pessoas, qualquer tipo de relacionamento, amizade, qualquer tipo de relacionamento, família, corra. Se você não está conseguindo ser você, e isso está te machucando, isso está te magoando, isso está te sufocando, corra. Toda relação ela precisa ser leve, seja com a família, seja com amigos, seja com relacionamentos. Nessa vida, nós não somos obrigados a aturar ninguém. Se chegou no momento de aturar, não é mais o momento. Vamos seguindo. Angústias. O adulto também é um sujeito que sofre por angústias. Essas angústias estão relacionadas a esse sofrimento, a esse choro, a essa dor, a esse sofrimento psíquico, aos sintomas depressivos, né, a melancolia, ao isolamento. Então, quando a gente fala das angústias, né, quando a gente fala do sofrimento do adulto, a gente está falando que o adulto ele é um sujeito que sempre vai estar voltando ao seu movimento introspectivo quando está sofrendo. Claro, tem aqueles que exageram, eu estou sofrendo, eu vou beber, eu vou farrar, eu vou não sei o quê, mas vai chegar no momento que a montanha-russa ela desce, a montanha-russa só não sobe não. Então, quando descer, aí o bicho pega, porque as angústias fazem parte. Somatizações. As somatizações é quando a nossa mente, quando o nosso psicológico, quando nossa psique, ela não consegue conter as dores. E aí o corpo, ele absorve. Quando o corpo absorve, quando o corpo traduz, quando o corpo sente, é porque a nossa mente ela já não está conseguindo lidar. Então, quantas vezes nós estamos ansiosos e estressados,
e o corpo começa a ficar cheio de hematomas. Quantas vezes a gente está super, vamos dizer assim, super triste e a gente pega uma virose? Porque está muito associado, vocês podem pesquisar aí, que sentimentos de tristeza baixam a imunidade. E aí a gente fica mais propenso a doenças. Então, assim, as somatizações, elas são situações em quando o corpo ele absorve as angústias da mente. E aí tem pessoas que estão o tempo inteiro somatizando. Por exemplo, antigamente nós chamávamos de estafa uma crise, né, por conta do trabalho. Hoje nós chamamos de síndrome de burnout, que é esse conjunto de estresses que começam no ambiente de trabalho e que fazem o corpo eles absorverem uma série de sintomas, de sintomatologias. Ok, tudo certo, os conflitos que podem surgir na fase adulta, vamos seguindo. Principais doenças psicológicas da fase adulta. Vamos seguindo. As principais doenças psicológicas que surgem na fase adulta são depressão, as depressões, né? Quando a gente fala em depressões, vocês vão entender que depressão a gente só não existe um tipo, existem vários tipos de depressão. Então, nós vamos entender isso melhor lá na disciplina de saúde mental, mas a depressão, ela é uma doença psicológica muito comum na fase adulta. As psicossomatizações, ou seja, as psicossomatizações são os movimentos em que a minha mente ela não consegue absorver e aí o corpo ele traduz e se transforma numa doença física. Então tem muitas pessoas com gastrite nervosa, vai no médico, o médico diz não tem nada e ainda sentindo. Tem pessoas que perdem movimento de membros do corpo, né? O próprio Freud lá na época dele fez a análise de uma pessoa que não movia um dos seus membros e era somente fatores psicológicos, não eram fatores físicos. Síndrome de burnout, que está associada ao estresse pelo trabalho, né? Quando o estresse ele chega no ápice dentro do ambiente de trabalho por conta do trabalho, o corpo começa a absorver, então taquicardia, falta de ar, crises de ansiedade, dores de cabeça tensionais, insônias, derrames, AVC, tudo isso podem surgir por conta do burnout. Transtornos de ansiedade também são comuns e demais na fase adulta, sejam estes quais forem, né? Não existe só o TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, existe uma série de transtornos de ansiedade. Os transtornos alimentares também são muito comuns na fase adulta, sendo eles tanto a compulsão alimentar, quanto a anorexia, quanto a bulimia, quanto o transtorno de pica, quanto qualquer outro transtorno alimentar também é comum na fase adulta, tá certo? Prontinho, pessoal. Esse foi o último slide da fase adulta também. Tá vendo como esse assunto era pequenininho? Sobre as depressões, Mari, a gente vai ver lá em saúde mental, inclusive tanto o transtorno depressivo persistente, né, a distimia, quanto o transtorno depressivo maior, quanto o transtorno depressivo psicótico e outros. A depressão pós-parto, lá em saúde mental. Cada módulo com seus traumas. Dúvidas até aqui, tesouros? Todo mundo está bem esclarecido? Prontinho. Nós concluímos todos os slides já. Como eu disse a vocês, a gente deu uma sintetizada boa. Então, vou fazer o seguinte com vocês. Vou dar 20 minutinhos de intervalo para a gente chegar até 8h30. 20 minutinhos de intervalo. Retornamos de 8h30 para me fazer a revisão para a prova, tá certo? Então, já adianto para vocês. Fiquem para a revisão para a prova. De 8h30 nós vamos ter a revisão para a prova. Então, tentem não escapar. E quem não fez prova, vai fazer, tá certo? Quando eu voltar, depois da revisão para a prova, eu abro os microfones, tá certo? E aí a gente vai para os momentos de dúvidas. Nos vemos já já. Temos agora só alguns minutos, nem são 20 mais. Até já.
Vamos lá, tesouros, retomando. Perfeito, todo mundo por aí, ninguém cochilou não, né? Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, né, as duas primeiras questões elas vão estar muito associadas ao slide de adolescência. Eu considero essa prova a prova mais simples que tem das três, né? Porque são assuntos muito curtos e menos detalhados. Então, as duas primeiras questões elas vão estar associadas a você identificar qual fase, qual crise o adolescente ele vai estar vivendo ali no exemplo que eu trouxer no enunciado. E aí, claro, não vou trazer as fases também que são mais difíceis de serem identificadas. Vão ter, claro, que vai ser necessária a interpretação do texto, da situação, mas também não vai ser nada de outro mundo, não, para vocês interpretarem, tá certo? Então, as duas primeiras questões vão ter duas questões associadas ao slide de adolescência, da adolescência. A única missão de vocês nessas duas questões é identificar qual a fase, qual a crise que o adolescente dos exemplos vão estar vivenciando, tá certo? Dúvidas? E pelo próprio nome da fase, vocês conseguem distinguir. Já as outras três questões, tá certo? Vão estar associadas primeiro. Vamos lá voltar um pouquinho aqui. Vão estar associados às características da fase adulta, tá certo? Então vocês precisam aí provavelmente marcar a alternativa que tenham essas características, ou pelo menos alguma delas, tá certo? Então, entender que as características da fase adulta é a maturidade, a produtividade, a responsabilidade e a independência. Isso vai estar aí uma das questões, tá bom? Nada para classificar, nada para explicar, mas que dê para que vocês marquem as opções que estejam dentro disso que a gente viu em sala, tá bem? Essa data, 9/4, foi a data que Salete passou no início, que ficaria aberta a prova, foi isso, Edilene? Não mudou o prazo, não, de abertura da prova, não. Ela fica aberta até um período aí pós o término da aula, né? Eu aconselho não esperar muito, tá certo? Até mesmo porque as primeiras provas, elas ainda estão abertas e eu vi que tem gente que não fez. Mas pelo menos uma semana após o término da aula ainda está aberta, tá certo? Então, assim, você pode esperar até o final do prazo ou você adianta, né? Porque vai que aconteça alguma coisa e você não consiga fazer. Uma vez que termina o prazo, não tem o que ser feito, viu? Pronto, Miriam, você faça, tá certo? Volta para as aulas antigas, assista a gravação e faz. Se não está conseguindo abrir, fala com a coordenação que eles auxiliam, tá certo? Fala com a coordenação que eles auxiliam aí, o pessoal que não está conseguindo abrir, eles dizem como é que vai ser, tá certo? A próxima disciplina que a gente se encontra é em saúde mental, muito provavelmente. Vamos seguindo. Então, características da fase adulta é a maturidade, a produtividade, a responsabilidade e a independência. A outra questão vai estar associada às possíveis crises, aos motivos das possíveis crises que vai estar na fase adulta, tá certo? Então, assim, identidade, crise de medo, de luto, angústia, somatizações, também para que vocês marquem as alternativas que estejam dentro do que a gente viu em sala. Não vai ter nada de diferente do que a gente viu. Então, assim, é só ler, estudar e interpretar. E a terceira questão, a terceira não, a última questão da prova vai estar associada às principais doenças psicológicas
comuns na fase adulta, que é depressão, psicossomatizações, síndrome de burnout, transtornos de ansiedade e transtornos alimentares. Ok? Estas são as 5 questões da prova, minha gente. Mão com açúcar. Não tem dificuldade alguma. E principalmente para vocês que assistiram a aula no ao vivo, vai ser tranquilo para vocês identificarem. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou liberar o microfone agora, tá certo? Para a gente ir para o momento da dúvida. Os que não tiverem dúvida, tá certo? Estão dispensados. Foi um prazer estar com vocês. Nos encontraremos logo mais em outra disciplina. E aos que têm dúvida, os microfones já estão liberados. A quinta questão é justamente essa, acerca das doenças psicológicas mais comuns na fase adulta, tá certo? Professor, rapidinho. André. Pode falar. A primeira prova ainda tá aberta? Tá sim. As 3 provas ainda estão abertas. 3? Já são 3 com essa, né? Com essa que vai abrir agora são 3. Tá bom, então. Era só isso, então. Beleza, André. Eu vou estudar e vou fazer ela logo. Faça, em nome de Jesus. Sextou, vamos para onde? Tesouro. Sextou, tesouro. Vamos farrar. Ei, um abraço, professor. Um abraço. Boa noite. Professor, vai ficar disponível até quando essas provas na plataforma? Você não fez nenhuma, né, Marcele? Não, já fiz. Eu já fiz a primeira. Elas ficam abertas até mais ou menos 1 semana, 2, após a data da última prova, tá certo? De abertura da última prova. Então, assim, muito provavelmente a prova abre de segunda. Então, você, a partir de segunda, conta aí uns 15 dias. Professor? Oi. Porque a primeira prova, eu estudei, eu não estudei muito, mas eu assisti bem assim os vídeos, já tinha passado, né? Sim. Aí eu fiz a prova, mas só que não estudei muito e na hora eu não quis colar. Aí só tirei 6. Aí tá mostrando que eu passei. Sim. Aí na segunda eu tirei 10, graças a Deus. Muito bem. E agora a terceira, pronto. Tirar 10 também. Isso, em nome de Jesus. A segunda prova já cobriu a primeira que você ficou com a nota mais baixa. E essa última, com certeza você tirou nota boa também. Professor. Vou fazer agora, né? Ainda, né? Passa. Segunda-feira abre. Tá. Professor. Tá. Oi. Eu fiz a primeira, só que quando eu entro lá no portal não aparece minha nota. Eu tirei 10, né? Eu acertei tudo direitinho. Aí eu tento entrar para fazer a segunda, não consigo. E nem aparece a minha nota da primeira. Pronto, você é de que unidade? Eu sou daqui, de Campina. Pronto, procura a coordenação de Campina Grande, tá certo? A segunda prova teve um erro no sistema que ele trocou o gabarito, o sistema. Então eu pedi para consertar. E aí provavelmente eles tiraram a segunda prova para colocar de novo. Aí você conversa com eles que eles atualizam lá. Pronto, tá certo. Obrigado. Boa noite, viu? Foi um Boa prazer. noite. Igualmente, vamos nos ver logo mais. Professor, Oi, uma de cada vez. Eu fiz a segunda prova, essa é a terceira. Como, Lúcia? Me diz novamente. Eu fiz a segunda prova já, essa é a terceira prova da disciplina. Essa é a terceira prova. Você já fez a primeira? A primeira e a segunda. Pronto, essa é a terceira. Vai abrir segunda-feira. Está certo, professor. Tudo bem. Tudo certo. Mais alguma dúvida, tesouro? Professor, Oi. eu queria lhe perguntar uma coisa. Uma colega minha da minha sala, ela fez a prova, só que assim, ela acertou todas as questões, mas apareceu 80% que ela tinha acertado, não 100%, sendo que ela acertou todas. Aí, no caso, o senhor consta como os 80% ou o senhor, consta como os 100, mesmo não tendo dado lá 100%?
A maior, ó, das tentativas, a maior que fica, tá certo? Não, mas é assim, tipo, no caso, ela acertou todas as questões, só que lá não estava dando 100%, entendeu? Tava Mas dando como é que ela 80%. sabe que ela acertou todas? Porque ela tinha, né, estudado, aí ela falou que botou todas as questões certinhas. Será que botou mesmo? É, mas ela falou que tava tudo certinho. Peça para ela conferir de novo, porque é automático, não sou eu que corrijo, eu coloco só o gabarito. Na segunda prova, o sistema ele trocou as respostas. Mas aí, assim que eu vi que as respostas estavam trocadas, eu pedi para atualizar. Então, assim, você pede para ela conferir as respostas dela. Tá certo. Obrigada, professor. Nada. O gabarito final não tem como. Você pode falar com a coordenadora, Letícia, depois que fechar a disciplina. Quando fechar a última prova, que acabar a data de vencimento, aí você pode pedir o gabarito final. Com as provas abertas, eu não posso passar o gabarito final e nem a coordenação. Só quando fechar todas as provas a data de validade. Como tem muita gente ainda para fazer prova, aí a gente não pode. Sim, lá aparecem as questões que acertou ou errou, né? Pronto, então pede para ela dar uma verificada qual foram as questões. É porque às vezes muda de sequência os gabaritos. Então, às vezes a coleguinha faz a questão 1 de um jeito e a outra faz a mesma questão 1, sendo que na questão 2. Então, assim, só muda a sequência. A aula já acabou, viu, pessoal? Aos que não têm dúvidas podem sair. Sextou, vão em paz, não pequem mais. Aos que têm dúvida, pode tirar as dúvidas. Ninguém tem dúvida mais? Está todo mundo esclarecido? Professor, Diga. quer dizer que esse assunto todo foi da aula de sexta e de hoje, né? Isso, foi tudo sintetizado. Ia ser dividido adolescência para lá e fase adulta para cá. Aí a gente fez uma reduzida, juntou tudo para a prova de vocês não ficarem com os 3 slides e ia ficar muito apertado. Entendi. Tá certo. Foi. Boa noite, tesouro. Boa noite, tesouro. Boa prova para vocês. Acho que acredito que ninguém tenha mais dúvidas, então vou parar a gravação. Desejo para todos vocês